Chegou a hora da gente fazer revisão de algumas coisas que nós iniciamos esse ano, que fomos no embalo, de repente todo animado e agora é hora do pé no freio e de ver qual é, de fazer ajustes e ver se era isso mesmo ou não era. Tá preparado? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Márcia Fervienza, eu sou astróloga, professora de astrologia e terapeuta e produzo conteúdo de astrologia para esse canal se você for novo por aqui. Se você não for novo por aqui, eu já vou começar falando sobre o conteúdo desse vídeo de maneira muito pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a retrogradação de Saturno em Áries. E esse ano eu comecei a produzir vídeos com previsões não só do que esperar dos planetas nos signos, não só previsões das lunações, mas também comecei a fazer previsões por ascendente, tanto de lunação, quanto de eclipse, quanto de planeta entrando em signo, quanto de planeta retrogradando. Dei uma boa expandida no que o canal vinha oferecendo. Estou em um momento de reavaliação disso, devo confessar. Vamos falar sobre Saturno retrógrado. Hoje falaremos sobre a retrogradação de Saturno por cada um dos signos, mas pode ser que este seja o último vídeo com a retrogradação ou com o movimento ou com o impacto por cada signo. Por que eu tô falando isso? Porque eu tô achando que vocês não estão curtindo muito o conteúdo, Não tô achando que vocês estão curtindo tanto quanto a princípio parecia que estavam curtindo. De repente, foi só algo que vocês gostaram num primeiro momento, mas depois desinteressou, desanimou, não sei. Porque não tô vendo esse retorno, Não tô vendo os vídeos tão assistidos quanto antes, ou tão comentados, ou tão curtidos, ou tão encaminhados, não tem ninguém dando hype nos vídeos, Aquela coisa toda. Como esse material, ele é um material que dá um trabalho danado para fazer, vou chegar aqui já com o meu Saturno, que vai estar super alinhado por signo, a essa retrogradação, dizendo que de repente estaremos revisando se vamos continuar ou não fazendo por ascendente. Vamos ver o que acontece com esse vídeo aqui. Se esse vídeo de Saturno foi igual ao de Netuno não foi bacana o resultado. Se esse vídeo de Saturno foi igual ao de Netuno, de repente a gente vai voltar a fazer só o geralzão, porque assim não me cansa muito, não me gera expectativa e eu não me frustro. Bora falar então de Saturno retrógrado em Áries, tá? Como vocês viram no vídeo de previsões para 2025 que eu fiz, nos vídeos de início do ano, Saturno entrou no signo de Áries pela primeira vez em 30 anos, no dia 25 de maio. A gente sabia que ele ia ficar por um tempo determinado em Áries, até 1º de setembro, e que ele ainda ia fazer uma última passada por Peixes, o que é assunto para outro vídeo. Tendo entrado em Áries, a gente viu qual era a proposta na área da nossa vida, onde a gente tem o grau zero de Áries. E antes de Saturno, estava ali meio confuso com a influência de Netuno e tal, estava ali meio, uma promessa, uma proposta de um novo início, mas não necessariamente sabendo como fazer, como alavancar, ou como movimentar, ou movimentando, mas a passos ainda que um pouco bambos, E aí, quando Saturno chegou, eu acho que a gente conseguiu começar a dar forma, Saturno, àquele sonho. É claro que com Saturno em Áries, a gente viu coletivamente, a gente viu algumas questões bem pesadas, a gente viu, a militarização de protestos, militarização na contenção de protestos a nível coletivo, aqui nos Estados Unidos principalmente, A gente viu questões bem difíceis. E aí, depois dessa entrada de Saturno em Áries, que acontece no dia 13 de julho, 1h07 da manhã de Brasília,
né? No grau 1,56, quase grau 2, ele vai retrogradar, vai ficar retrógrado do dia 13 de julho até o dia 1º de setembro. E aí, o que a gente vai, né? O que a gente pode esperar dessa retrogradação? Antes de mais nada, como eu disse, vou falar sobre os ascendentes e signos solares, então, se você tem interesse nesse conteúdo, fica comigo, mas primeiro vou fazer a passagem pelo geralzão. Temos duas possibilidades sempre que um planeta retrograda. A gente pode ter a suspensão da dificuldade que ele apresenta ali, né? Naquela área da nossa vida, que ele apresenta em relação àquele assunto na nossa vida, a gente pode ter uma suspensão da dificuldade, ou a gente pode ter um processo de revisão com acentuação da dificuldade, né? Ou seja, pode ser que dê uma aliviada, um movimento direto. Parei, vou voltar para trás, dou uma aliviada naquele assunto, te dou um descanso, sabe? Tudo bem, incorpora as mudanças que eu trouxe até aqui, é uma possibilidade. A outra possibilidade é que eu retorne e é como se eu estivesse passando por cima de novo do assunto e acentua muito o meu foco, eu me volto para dentro e aí existe quase como se fosse uma busca de áreas que não foram tocadas por aquele movimento. Qual é o movimento no caso de Saturno? É um movimento de estruturação, né? Estruturação, de construção, de consolidação e no caso de Áries, de algo novo naquela área da nossa vida. Algo totalmente novo, algo completamente impensado, algo que você, de repente, se considerava uma ação, uma atividade, um movimento ousado demais, ou que exigia de você muita iniciativa, ou que exigia de você muita coragem, né? Ou talvez que exigia de você que você fizesse sozinho, sozinha, independente de ter apoio, né? Então, é um movimento, de repente, muito movido por uma paixão muito forte, pô, é meu sonho, mas também algo que é meu sonho, tem muito a ver comigo, mas também algo que exige de mim que talvez eu me descole, né, das outras pessoas à minha volta, das pessoas que são importantes para mim e faça esse movimento sem necessariamente que ninguém ache que o caminho é esse. De repente até as pessoas achando que eu sou doida, vamos dizer assim, né? O que a gente pode ver com essa retrogradação? Pensemos na retrogradação primeiro como um movimento para dentro, né? Então, assim, estava construindo algo fora, naquela área da minha vida onde eu tenho grau 0 e 1 e quase 2 de Áries, estava construindo algo fora. Agora, com a retrogradação, ainda em Áries, preciso construir esse novo dentro. Movimento que antes estava para fora, agora precisa ser para dentro. Porque do lado de fora eu estava construindo tudo, né? Eu estava a fim de, ter uma casa, então aqui do lado de fora eu estou construindo uma casa, mas do lado de dentro eu não estou me abrigando, não estou me acolhendo, não tenho estrutura emocional para lidar com as demandas da construção dessa casa, do que quer que seja, né? É uma possibilidade. Uma outra possibilidade é como se o universo começasse a colocar empecilhos para que você continue nesse processo de construção, para desacelerar você e obrigar você a revisar bases. Ok, você começou, você deu início, você fez esse movimento de construção e tal, mas como é que está a estrutura do que você está construindo? Como é que está esse solo aí, né? Esse solo, ele é um solo árido, pode acabar gerando um problema futuro? Não pode? Como é que está esse solo, esse teu impulso? Ele foi muito movido pela paixão, mas ele foi cego? Ele foi um impulso que você foi com tudo, sem tomar as devidas precauções saturninas, que sempre tem que ter com Saturno, sempre existe, né, a necessidade da tomada de precauções. Você tem que ir, você tem que saber onde você está pisando, você tem que botar um pé na frente do outro, você tem que ter conhecimento, você tem que ter experiência. Ainda que você esteja começando do zero, você precisa começar do zero, tem que começar humilde. Paixão, tudo bem. Iniciativa, tudo bem. Coragem, tudo
tudo bem, mas imprudência não. Saturno não aceita imprudência. Então, assim, naquela área, ali no seu mapa, e a gente vai falar, né, especificamente de cada signo, ali no seu mapa, onde você tem entre os graus 0 e 2 de Áries, a gente pode ter uma redução de ritmo nessa construção externa, né? Nessa construção desse algo novo que você está, né, colocando, dando forma, em pró de um movimento interno para que o interno se alinhe com o externo. Digamos que você está dando início a algo muito novo na matéria, do lado de fora, mas do lado de dentro você ainda está vibrando no passado. Digamos que você deu início a um novo relacionamento comprometido, com a pessoa super bacana, apaixonada e tal, mas dentro de você ainda está pensando no anterior, né? Então eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com um momento de você colocar, né? Ver se o que tá fora tá igual ao que tá dentro. E se não tiver, o que você precisa fazer para alinhar esses dois lugares? Para que esses dois lugares possam se falar, para que possam vibrar da mesma forma. Ah, Márcia, poxa, mas eu tô tão empolgada aqui na minha construção, aí de repente, pô, esse pé no freio, qual é a do universo, né? Tá a fim de me castigar? Não tá a fim de te castigar, nunca tá a fim de te castigar, né? É muito mais sobre você ter certeza de que você está construindo sobre algo que não vai ruir. Porque essa construção ela vai levar 2 anos e meio e a vida não quer que você esteja fazendo todo um movimento que de repente daqui a 6 meses desmorona. Pensando também na questão, né, da internalização de Saturno e pensando em Saturno como a voz da nossa consciência, né, psicologicamente falando como superego, também podemos estar falando de um superego sendo ativado aqui, né? Então vamos dizer, digamos que esse movimento que você fez, esse novo início, pressupôs que você se priorizasse. Saturno retrograda, pode vir um sentimento de culpa, né? Mas podia ter feito isso? Tá certo que você tenha feito isso? E não sei o que, pode vir um sentimento de culpa. Digamos que você esteja incursando numa área que realmente é muito nova para você. E você tá construindo tijolo por tijolo, passo a passo, obviamente, dá os seus tropeços, mas está caminhando. Saturno retrogrador, pode vir um sentimento de cobrança pessoal, de não ser suficiente. Ah, eu não sou suficiente, eu não estou fazendo bem o suficiente, eu não estou me dedicando o suficiente, as coisas não estão progredindo rápido o suficiente, eu estou me esforçando muito e a coisa não está dando resultado. Talvez seja a hora de você parar para perguntar, especialmente durante a retrogradação, se o momento é de se esforçar. Porque talvez o momento não seja de se esforçar. Talvez o momento seja de construir essa segurança interna de que você está no caminho certo, que esse caminho vibra com você, esse caminho tem a ver com a tua essência e esse caminho vai te dar o futuro Saturno que você deseja. Talvez o movimento não seja de continuar construindo, seja de se construir para caminhar esse caminho. Muito mais importante do que você continuar construindo fora, sem que necessariamente dentro você esteja bem sustentado. Coletivamente, cara, estamos aí, né, ainda numa situação onde as coisas estão tensas, as coisas estão instáveis. Acho que agora, com Saturno retrógrado, né? Já temos todos os planetas que tinham que mudar de signo, já mudaram de signo. Então a gente está com Júpiter em Câncer, a gente está com Urano em Gêmeos, a gente está com Saturno em Áries, a gente está com Netuno em Áries, a gente está com Plutão em Aquário, quer dizer, tudo que tinha que acontecer já aconteceu. E a gente pode ter coletivamente as mesmas questões que eu estou trazendo para vocês a nível pessoal. Em primeiro lugar, o que pode surgir? Determinadas autoridades que surgiram durante um momento de Saturno direto em Áries agora podem ser testadas e questionadas. Pode haver uma agudização, de repente,
dos movimentos de restrição e de contenção de determinadas iniciativas, manifestos, protestos, movimentos sociais, movimentos políticos, né? Pode ser que haja, ou do lado, né, de uma autoridade, uma necessidade de apertar ainda mais os parafusos e restringir ainda mais o movimento dos outros para aumentar o controle, ou pode ser que esses movimentos deem uma recuada por entender que eles precisam amadurecer em determinados aspectos e possam trabalhar nesses aspectos deles que precisam ser amadurecidos para depois retornarem. Uma outra coisa que pode acontecer é, com a retrogradação de Saturno em Áries, aqui nos Estados Unidos, o Partido dos Democratas, que está completamente apagado, desaparecido, sumido, desde que os republicanos ganharam, eles nunca mais conseguiram encontrar o próprio passo, o próprio ritmo, a própria voz. De repente, com a retrogradação de Saturno em Áries, podemos ver um ressurgimento de uma força aí, né, de luta por parte dos democratas. Sonhar não custa nada, né? Pode ser que seja possível. E também pode ser que determinadas condutas envolvendo sanções militares, econômicas ou políticas em relação a determinados países, sanções, porque Saturno, regra, né, instituição, sejam reavaliadas, né? Temos que realmente continuar sancionando economicamente a compra de petróleo pelo país tal? Será que isso faz sentido dentro desse contexto? Podemos pensar também num reforço, e estou falando isso sem ver os mapas, tá, gente? Então toma com pinças. Um reforço, por exemplo, do poder militar da Ucrânia em sua defesa em relação à Rússia. Podemos pensar numa retrogradação, numa retirada, numa diminuição do ataque da Rússia à Ucrânia ou numa intensificação, né? Podemos pensar na reavaliação de conflitos e tensões globais e essa reavaliação podendo levar a gente para qualquer lado, né? Tanto para um lugar de maior intensidade quanto de redução para uma reavaliação. Não vou falar em reavaliação estratégica, não vejo estratégia aqui ainda. Qual é a tua aposta, Márcia? A tua aposta é que haja redução ou acentuação? Não acho que vai haver redução, porque Urano tá em Gêmeos. Urano em Gêmeos, ele é muito acelerado, ele está em sextil com esse Saturno mesmo retrógrado, ele está em trígono com Plutão, então eu não acho que vai haver necessariamente, pelo menos não a nível coletivo, não acho que vai haver nenhuma redução de velocidade, não. Acho que vai haver uma reavaliação, sim, mas não necessariamente com a predisposição de perder tempo. Acho que existe uma pressa, acho que Urano em Gêmeos vai falar de pressa. E ó, quero dizer para vocês, estou gravando esse vídeo 1º de julho, Urano ainda não entrou em Gêmeos. Então assim, acho que Urano em Gêmeos ele vai trazer pressa. Acho que ele vai trazer possibilidades completamente fora da caixinha e acho que ele vai trazer no contexto desse Saturno retrógrado em Áries, ou seja, no contexto dessa questão do poderio, do poder militar, né? No contexto dessa questão de novas lideranças, eu acho que ele vai trazer opções, Gêmeos nunca antes pensada, Urano, todas acontecendo ao mesmo tempo, em pró de um aumento de controle e um aumento do ganho de força. É o que eu acho, minha percepção, minha leitura. Mas, se eu estiver falando com vocês a nível de teoria, né, literatura, sim, a gente pode ter pausas em guerras. Eu acredito que vai acontecer? Não. Acho que se houver pausa será muito temporária, mas muito breve, muito breve. Teoricamente, podemos pensar em impasses em guerra? Aí acho mais provável. Podemos pensar em protestos, intensificação de protestos? Podemos. Podemos pensar em determinadas iniciativas impulsivas do governo? Podemos. Podemos ver uma
recuada temporária de determinadas figuras autoritárias em seus governos? Podemos. Mas não confia, porque é uma retirada temporária para se reorganizar e exercer ainda mais poder e ainda mais controle com ainda mais força. Não é uma retirada assim, deixa eu só recompor a minha artilharia. Revisão de estratégia militar e de segurança, de política de segurança, pode ser. Para piorar, para tornar mais eficiente e mais, vamos dizer assim, mortal. Então, assim, essa é mais ou menos a minha previsão para Saturno retrógrado em Áries. Recapitulando só para a gente não esquecer, né? Saturno vai ficar retrógrado do dia 13 de julho ao dia 1º de setembro em Áries, depois ele vai continuar retrógrado em Peixes, mas isso é papo para outro vídeo. Essa pausa a nível pessoal, né? Pode falar internamente de insegurança, de medo, de dúvida, de culpa, de autocobrança. Na área da sua vida, onde você tem os graus, na área do seu mapa, onde você tem os graus 0, 1 e 2 de Áries. E no coletivo pode falar, sim, de freio em movimentos, né, de exercício de poder, de controle, de luta, mas também pode falar de intensificação do exercício, né, do desejo de tomada de poder, né, ou de manutenção do poder. Né? Pode falar da intensificação de conflitos, pode falar da revisão de determinadas pessoas que surgiram como figuras de autoridade e liderança. Acho que a nível pessoal é um momento para todos os signos, é um momento para a gente revisar os nossos planos naquela área, se amadurecer em relação àquele projeto, entender como você pode ter cada vez mais coragem, mas também preparada para viver aquilo, porque coragem sem preparo vai apresentar continha para você na retrogradação. Tá? A ação vai voltar com muita força quando ele ficar lá para fevereiro de 2026, mas agora é hora da gente retornar para dentro e fazer dentro isso que a gente fez fora. Agora vai lá, né? Vamos pegar teu mapa e aí vamos olhar signo por signo para você, tá? Quero que você preste atenção nas previsões para o teu signo solar e para o teu ascendente. Tá? Lembrando que, como os graus envolvidos são 0 e 1 de Áries, você vai ter que ver em que casa cai 0, 1 de Áries. Eu vou ler por ascendente e por signo solar e vou te dizer também que casa fica ativada, para que você saiba exatamente o que ouvir, tá? Para você poder se orientar bem. Signo solar ou ascendente em Áries, essa energia está na casa 1. Casa 1 é a casa do ego, é a casa da identidade, é a casa do eu, é a casa da maneira como eu começo as coisas, é a casa da minha autoimagem. Saturno retrógrado aqui pode bater uma certa insegurança em relação a algo pessoal que você vem iniciando. A maneira como você vem se apresentando, a maneira como você vem se construindo, seja para relacionamentos, seja para trabalho. Pode rolar um sentimento ainda maior de solidão. Pode rolar uma insegurança, né? Você pode achar, sentir que você não está... você pode ter dúvidas sobre o quanto você está pronto para isso que você está tentando construir. Por exemplo, você está num relacionamento e aí você decide que você quer casar, né? Porque você está se sentindo sozinho, está sentindo que a idade está chegando, está batendo, e aí de repente você começa a se questionar se você está pronto para assumir esse compromisso, para assumir essa responsabilidade. Saturno, no seu caso, rege a sua casa 10, que é a casa de carreira, profissão e caminho de vida. Você também pode estar se sentindo extremamente cobrado, extremamente responsável, né? Por uma imagem pública, por uma reputação, por uma carreira. E eu acho que você precisa também entender que esse é um processo que vai levar 2 anos e meio, que você não vai... Roma não foi construída num dia, e você não vai se construir num dia.
Então aqui o recado para você não é para você desistir do seu projeto, é para você entender que essa insegurança, essa incerteza, ela é parte dessa construção. É parte de um pedido de amadurecimento do que está sendo criado. Você precisa amadurecer o que você está criando dentro de você. Talvez desacelerar não seja uma má ideia. Não desacelerar porque você está desistindo. Não desacelerar porque você tá com medo, pode bater medo, Saturno no seu signo. Mas para entender, talvez até onde você está se cobrando demais, aonde você está tomando determinadas atitudes precipitadas, aonde você está impondo muito da sua vontade, aonde que você precisa dar uma flexibilizada até em relação a você mesmo, né? Talvez dar uma desacelerada para trabalhar em si, não só, não, eu tenho direito de me priorizar sim, de ir atrás do que é bom para mim, isso não significa que eu sou egoísta, mas eu também posso, neste processo, ouvir a necessidade do outro e incluir, considerar o outro na minha construção. Né? Não preciso me anular, não preciso me autossacrificar, mas também não preciso passar por cima do outro igual um rolo compressor. Signo solar ou ascendente em Touro, essa retrogradação está acontecendo na sua casa 12, casinha difícil para Saturno, né? Na verdade, para Saturno não, para Saturno a casa 12 é ótima, ela é difícil, Saturno na 12 é difícil pra gente, né? Porque a casa 12 ela é uma casa do inconsciente, né? Então, enquanto Saturno estava ali direto, a gente estava falando de um processo de início, né? Envolvendo uma questão psicológica, envolvendo um trabalho sobre questões do passado, envolvendo um trabalho espiritual, um trabalho para os menos favorecidos, um trabalho terapêutico, né? E também estávamos falando de um processo de finalização. A casa 12 era uma casa de finalização. De algo que, de repente, tem a ver aí com questões legais, estudo superior, estrangeiro, uma forma de pensar, crenças, enfim. Quando Saturno estava indo direto ali, você estava ali cheio de, né, arregaçou as mangas e estava cheio de determinação e de força para lidar com aqueles monstrinhos ali da casa 12. E aí Saturno fica retrógrado e parece que os fantasmas que você pensou que tinha superado, e tinha, está, retornam, né? Padrões inconscientes, você começa a fazer coisas que de repente você já tinha deixado de fazer, e por que você está fazendo isso se isso só te atrapalha? De repente você estava caminhando bem na direção de finalizar aquilo que já não tinha mais nenhum sentido para você dar continuidade, e aí Saturno retrógrado na casa 12, você entra naquela de, putz, mas será que é para acabar isso mesmo? Será que acabou? Será que... Fica a dúvida, sabe? Se não tem algo a ser recuperado ali, se não tem algo a ser trabalhado. Você pode se sentir incompreendido, pode se sentir meio que sozinho e meio que perdido também. Tomara que esse Saturno retrógrado, no seu caso, ele tenha a ver com a questão da espiritualidade. Porque é mais fácil você lidar, né, com questionamentos envolvendo a vida espiritual, ou a casa espírita, ou a igreja, ou o mestre, do que você ficar lidando com os fantasmas invisíveis, né, da casa 12. A casa 12 ela é uma casa que ela não é fácil. Então ali eu acho que pode rolar uma sensação de isolamento, pode rolar uma sensação de a maneira como eu tô começando a pensar sobre as coisas não tá encaixando com os outros, eu não tô me sentindo visto, ouvido, eu tô precisando me recolher, mas esse recolhimento dói e a vida não para esperar eu me recolher para eu terminar de digerir tudo. É um processo muitas vezes de faxina emocional, psicológica, de história de vida, sabe? Que você precisa fazer. Porque quando Saturno entrar na sua casa 1, lá em 2027, 2028, você precisa estar com essa casa 12 resolvida, sabe? Mas o processo é lento. Então é importante ter paciência com você, tá? E fazer as coisas num ritmo que seja sustentável, sacou? Você acabou de começar o processo. Ascendente em Gêmeos,
signo solar Gêmeos, Saturno retrógrado na sua casa 11. Podemos aqui estar falando de uma revisão envolvendo amizades, grupos, planos e projetos para o futuro. Eu acho que você vinha num processo de construção ali meio que de peneira, de separar o joio do trigo, e de construir algo diferente, algo novo, algo que pudesse envolver confiança, intimidade, mas principalmente algo que fossem pessoas que não precisava ser muita gente, mas que fossem pessoas com quem você pudesse contar, que fossem planos e projetos de futuro que tivessem pernas para realmente, né, durar. Eu acho que agora, com essa retrogradação, você pode revisitar determinadas amizades que você deixou para trás, para ver se realmente não tinha nada a ser aproveitado dali. Podem ressurgir pessoas na sua vida que funcionavam muito como essa coisa dessa voz da consciência e que, de repente, são muito críticas, estão sempre te censurando, estão sempre botando água no teu feijão, sabe? Botando água no teu chope, sabe? Acho também que você pode retomar, pode retornar para sua vida essas pessoas. E se retornarem, é porque você não se libertou de todos delas, né? É porque existe um trabalho, uma confirmação qualquer ali que você precisa fazer com você mesmo, sabe? De que você não é mais a pessoa que era amiga daquela. Talvez você precise reafirmar determinados limites. Talvez você precise dizer novamente determinados nãos, né? Pode ser que você vinha formando um grupo que você sinta que na retrogradação houve um certo distanciamento natural, e esse distanciamento não precisa ser porque vocês brigaram, não. Pode ser porque demandas da vida naturalmente acabou afastando vocês. Não tome isso como definitivo, porque não é. É temporário, se houver afastamento de pessoas que você acha que tinha valor. E essa revisita a sonhos, né, e projetos que de repente você abandonou, use isso para entender como estruturar melhor isso que você está construindo para o teu futuro, né? Os projetos que você deixou para trás, ficou para trás. Mas se houver uma revisita, se houver um e se houver um será que não dava mesmo, né? Considera o que você pode aproveitar daquilo para o que você está construindo de novo. Não é para você desistir dos seus sonhos, é para você estruturar esses sonhos melhor com base na experiência anterior. Saturno, ele fala de experiência passada, né? Então, assim, o que a experiência passada te ensinou e o que você pode aproveitar dessa experiência para essa construção, né? Presente e futura. Signo solar ou ascendente em Câncer, Saturno retrógrado na sua casa 10, carreira, profissão e caminho de vida. Então a gente está falando aqui da possibilidade de você de repente ter tido uma oferta de promoção que de repente agora fica meio instável, insegura. Pode ser que você tenha decidido, né, quando Saturno entrou em Áries, você tenha decidido dar início a uma carreira solo, empreender, e agora hajam dúvidas. Pode ser que você tenha decidido sair do seu trabalho para ou dar um tempo, ou construir outra coisa, e agora você esteja com medo de, caraca, será que eu não tô ficando velho? Será que eu não tô dando tempo demais? Na verdade, tudo isso, né, todo esse movimento aconteceu porque aquilo que você vinha vivendo profissionalmente, aquilo que você vinha vivendo a nível de imagem pública, a nível de reputação, já não coadunava com você e com quem você era, né? Então, por isso é que você abriu um novo caminho. E eu acho que você não está errado no novo caminho que você abriu, né? Eu acho que você não está errado, mas eu acho que você vai ter medo, sim, porque Saturno está inaugurando um novo ciclo. E esse ciclo, ele é duradouro, né? Ele não necessariamente é um ciclo que ignora toda a experiência que você trouxe, né, do vivido até aqui, mas ele dá uma forma completamente diferente a essa experiência e ele dá uma aplicação a ela completamente diferente. Então eu acho natural que você
tenha dúvidas. Eu acho que a dúvida faz parte do processo. Eu acho só que você não pode entrar nesse momento de que você tem que provar algo para alguém, porque você ainda está num momento muito incipiente inicial da construção, né? Eu acho que agora está na hora de você olhar para dentro e entender, né, o que você precisa construir dentro de você para você poder continuar caminhando esse caminho que você deseja. Eu acho que isso você precisa fazer. Olhar para dentro, olhar para a base, até desacelerar, se você conseguir, se Urano em Gêmeos deixar, acho que até desacelerar. Se você se sentir testado ou exigido pelo mundo, a casa 10 ela tem essa natureza, né, projetiva. Ah, não, o mundo está me exigindo, o mundo está mandando, o mundo está sendo duro comigo. Para pensar se é o mundo mesmo, se não é você com o seu superego. Você está desenhando um novo caminho profissional, sabe? E nada que dura é construído da noite para o dia, né? Você está construindo um novo papel no mundo, você está construindo para você uma nova imagem pública. E você está abandonando muita expectativa que tinham para você, que você hoje entende que não eram, que não funcionam mais, tudo bem. Olha, você tinha as expectativas de que eu casasse, tivesse filho, criasse meus filhos, já fiz. Agora é hora de eu olhar para mim, né? Agora é hora de eu olhar para mim. Áries, isso continua sendo válido. E você pode fazer isso de uma maneira responsável com você e com as pessoas que você ama e com o teu público e com o teu trabalho. Você pode fazer tudo isso de maneira responsável, né? Você só vai precisar ter certeza do seu caminho, e pode faltar certeza nessa retrogradação, e remarcar, redefinir determinados limites para que as pessoas não se sintam nesse período no direito de te dizer o que você deveria estar fazendo ou como você deveria estar fazendo, porque isso pode acontecer. Aliás, Saturno retrógrado na sua casa 10, chefes anteriores, figuras de autoridade anteriores podem reaparecer na sua vida para apontar falhas no que você está fazendo, falhas na sua estrutura. E aí a pergunta é, tá, mas eles têm razão ou não? A retrogradação tá aí é para você fazer essa avaliação mesmo. Olhar, será que eles têm razão no que eles estão falando? E se tiverem, a hora é essa de você fazer ajustes, né? O momento é esse, realmente. Bota o pé no freio, olha, faz as correções para poder seguir em frente. Nada de errado com isso, né? Mas não é hora de forçar avanço, é hora de planejar com maturidade. Para quem tem o ascendente ou signo solar em Leão, Saturno retrograda na sua casa 9, estamos falando de uma revisão que envolve crenças, valores, questões envolvendo estudo superior, viagem. Podemos pensar numa desaceleração de questões legais que de repente não andam, que cai em exigência de documentação. Podemos falar de alguém que começou, de repente, um novo caminho educacional e agora sente nessa retrogradação que não tem certeza se queria ter começado, porque a exigência é muita, porque os professores são extremamente caxias e pedem uma dedicação que, de repente, nesse momento não está dando para você, né? De repente, você estava com algum plano ou projeto de viajar, que agora a coisa fica meio vou, não vou, faço, não faço. De repente, você pode estar com dificuldade de conseguir, né, visto, documento, aprovação de documento para você ir, para você viajar, para você conhecer, para você ficar mais tempo. Eu acho que, no caso de qualquer uma dessas opções, na dúvida, descansa, para e descansa, mas não desiste. Por quê? Porque se for uma questão legal que caiu em exigência, cara, vai lá, pega o documento e apresenta. Vai cair em exigência, você já sabe que é Saturno retrógrado, que de repente você precisa apresentar aquele documento a mais, ou de repente a coisa não anda porque a autoridade, a justiça, Saturno, né, entrou de férias, entrou de recesso, mudou de mão de juiz, tudo muito fora do seu controle e nada indica que esse caminho, essa busca tá errada. Ah, não, mas e se eu tiver começado de repente um caminho educacional e aí agora tá ficando difícil, eu não tô conseguindo? Tranca, mas não desiste.
porque Saturno vai ficar direto e você vai conseguir se reorganizar. Talvez seja uma questão de você reorganizar a sua rotina para poder acomodar esse espaço na sua vida dedicado ao estudo. Isso não significa que o caminho que você escolheu está errado. Ah, mas poxa, tanta dificuldade deve ser uma mensagem do universo. Pode ser o universo querendo saber se você está realmente dedicado ao que você está fazendo, ao que você começou, né? Pode ser que essas dificuldades estejam levantando dúvidas justamente para saber se você acredita no que você está fazendo, porque Saturno retrógrado na nova, ele está muito mais associado à questão de burocracia, demora, atraso, do que efetivamente sinais, valores. Quer dizer, é uma coisa muito externa a você, sabe? Então, assim, talvez o que precise ser alinhado não é o seu caminho, é a sua expectativa a respeito do como as coisas iriam avançar. Ah, eu achei que ia ser muito mais rápido, Áries, né? Ah, eu achei que ia ser muito mais rápido. Achou, mas não é, né? Não é e não vai ser mesmo. Né? Vai voltar a ser rápido para fevereiro do ano que vem. Você quer mesmo isso? Porque se você quiser mesmo, você vai ter que se dedicar, né? Você vai ter que mostrar que você tá afim, sabe? Então, eu acho que é muito sobre isso. E também pode rolar uma questão de revisão envolvendo crenças, valores, doutrinas religiosas, filosóficas. Pode rolar, de repente, um retorno a alguma forma de pensar anterior que já não te serve mais, crenças limitantes. Cuidado só com isso, tá? Crenças limitantes, roubada, nada a ver, sabe? Cuidado só para não embarcar nesse caminho aí. Signo solar ou ascendente em Virgem, Saturno retrograda na sua casa 8, aí a gente está falando de um período em que, né, pode haver dificuldade no recebimento de renda variável, comissão, aluguel, imposto, dinheiro de restituição de imposto de renda. Podemos estar pensando também num aprofundamento de um trabalho terapêutico, casa 8, psicológico, casa 8. Para quem ganha dinheiro com assuntos de casa 8, pode ser um momento de baixa. E aí é sobre você reestruturar as suas finanças para dar conta desse momento de baixa, porque ele é temporário. Então, assim, de repente você trabalha com vendas, você trabalha com seguro, você trabalha com bancos, você trabalha com tarô, espiritualidade, qualquer assunto de casa, você trabalha como terapeuta, pode ser um momento de queda na sua receita que vai pedir reestruturação das suas finanças, né? Com Saturno na sua casa 8, o crédito, ele não está exatamente favorável para você, não estão te dando dinheiro à torta e à direito, né? E isso não é necessariamente uma coisa ruim, pode ser tranquilamente algo bom, porque impede que você se endivide. Então, eu acho que o mais importante aqui é você olhar para as suas finanças e entender como que você pode depender menos de determinadas receitas variáveis. Inclusive, se você estiver numa relação aonde o seu par, boa parte, vamos dizer, das suas despesas, né? Seja o seu par que faça frente com a renda dele, ele pode ter dificuldade em receber esse dinheiro e aí você pode precisar ser criativo e rever as suas próprias despesas. Se pensarmos na casa 8 como uma casa que fala de sexualidade e que fala de intimidade, Saturno retrógrado pode falar de diminuição, sim, da atividade sexual, ou pode falar de sexo com pessoas do passado, gente do passado que retorna para a sua vida e te traz uma alegria ali, uns 5 minutinhos de alegria. Também podemos estar pensando nisso. E podemos estar falando de um sentimento maior de estar fora do controle. Não me sinto no controle, estou me sentindo vulnerável, estou me sentindo exposta. E ainda que seja só emocionalmente, ainda que nem seja financeiramente, estou me sentindo fora do controle. É a cara de Saturno retrógrado na casa 8. Uma outra coisa que a gente pode ver com Saturno retrógrado na casa 8 para quem tem questões de imposto e de herança, né, em andamento, pode ser um momento de cair em exigência, né, de desaceleração, ou pode ser um momento de retomada, né, desses assuntos, em que esses assuntos começam a andar.
com bloqueios, com dificuldades e tal, mas começam a andar. Então, assim, para alguns isso pode ser bem benéfico, né? Ascendente ou signo solar em Libra, a retrogradação de Saturno em Áries está na casa 7. Entrou alguém na sua vida quando Saturno entrou em Áries, essa pessoa parecia um relacionamento promissor, seja romântico ou financeiro, profissional, uma parceria promissora, algo bacana. E de repente, ou a coisa dá uma desacelerada, ou parece que não vai, parece que não tá indo, parece que não é bem isso. Por quê? Por que isso? Porque você não sabe tudo que você precisa saber dessa nova pessoa e porque antes de ir em frente você precisa revisar, né? Como é que você está lidando com essa questão relacional. Como é que você está lidando com a questão da parceria, seja ela profissional ou pessoal? Quais são os termos do acordo do relacionamento, né? Como é que está a reciprocidade? O outro está carregando, né? Vamos dizer assim, a responsabilidade maior por fazer a relação funcionar, ou é você? Você está projetando algo nesse outro aí em termos de da pessoa fazer papel de pai ou de mãe ou daquele que dá os limites, que determina como as coisas vão ser, que tipo de projeção tá rolando ali, a relação tá fluindo, tá pesada. Não imagino que com Saturno na sua casa 7, por mais que o relacionamento seja sério, não imagino que tá super leve, né? Mas ela pode ser madura sem ser pesada. Já parou para pensar nisso? Será que não está precisando fazer uma revisão dos papéis, né, das partes envolvidas e dos limites que um tem na vida do outro? Também pode ser um momento de retorno de gente do passado. Relacionamento do passado, sabe? Gente que retorna, que reaparece. Mas e aí, Márcia, se reaparecer, o que eu faço com isso? Senta e avalia, vê qual é. Ah, mas Áries não é sobre o novo? É, mas vai que esse antigo chega de outra forma? Não sei, senta e avalia. Ascendente ou signo solar em Escorpião, Saturno está retrógrado na sua casa 6. A casa 6 é a casa de rotina, de trabalho, de dia a dia e de saúde. Saturno entrou na sua casa 6, muito provavelmente seu volume de trabalho aumentou e com isso foi exigido, pedido, solicitado a você por Saturno que fizesse uma coisa de cada vez. Porque se você tentasse fazer 3 ou 4 coisas ao mesmo tempo, ia dar merda, ia dar uma dor na coluna, ia dar uma queda de escada, né? É uma coisa de cada vez. E agora, com essas novas responsabilidades que você, de repente, com as quais você está lidando ali desde 25 de maio, tá na hora de você revisar quais te interessam manter, quais te interessam deixar ir, né? Tá na hora de você revisar aonde tem sobrecarga, aonde a sobrecarga é uma sobrecarga desnecessária. Sabe o que é uma sobrecarga desnecessária? É aquela que ou você está fazendo coisa que não te corresponde, não te compete, mas você está fazendo, ou é aquela sobrecarga que você está assumindo aquilo, né, tá se responsabilizando por aquilo e aquilo não tem nenhuma perspectiva ou promessa daquilo te trazer nada de bom, nem hoje, nem amanhã, nem depois. Então, assim, aonde é que existe sobrecarga, aonde é que existe ineficiência, aonde é que você precisa imprimir mais ritmo e mais rotina, onde é que você precisa se organizar melhor, onde é que você precisa delegar. Pode ser que você, durante o período de Saturno retrógrado, você fique a pé em relação às pessoas que trabalham para você. Elas podem ter alguma dificuldade, você pode perder o suporte delas e você pode ter que recorrer ao suporte de pessoas com quem você já trabalhou antes em outros momentos para te tirarem do sufoco. E você pode, se você vem administrando a sua rotina, o seu dia a dia de uma maneira desorganizada, Saturno retrógrado na 6 pode dar problema de saúde, problema de coluna, problema por baixa de imunidade, problema por exaustão, burnout, são problemas que podem surgir.
E profissionalmente você pode se sentir mais cobrado. Aí eu acho que, ó, se for o caso, se surgirem mais cobranças, é hora de você chegar com o teu chefe e falar: olha só, deixa eu te contar aqui o que você está pedindo de mim, é trabalho que se pede para 6 pessoas, né? Então vamos redistribuir a carga. Ah, Márcia, mas aí eu vou perder minha oportunidade de ser promovido. Ou você vai estar estabelecendo limites melhores e se fazendo valorizar e fazendo seu chefe entender que se ele quiser que você entregue algo por 6 pessoas, ou ele vai precisar te dar uma equipe, ou ele vai precisar negociar com você um formato de trabalho e de receita que contemple o que ele está esperando de você, né? Signo solar ou ascendente em Sagitário, Saturno está retrógrado na sua casa 5, a casa 5 é a casa dos filhos, dos amores, da criatividade. É outra casa que pode ser um momento, de repente, você vinha num relacionamento, estava empolgada, a coisa estava funcionando e tal, fluindo, pá, e de repente dá uma esfriada. Ana Márcia, o que aconteceu? Calma, é isso. De repente, com Áries ali, a coisa estava vindo rápida demais. De repente, essa pessoa era só para te mostrar. Gente, tá chovendo aqui de uma maneira que eu espero que não esteja vazando o áudio. Eu vou te dizer assim que daqui a pouco vai voar o teto da minha casa aqui. De repente, essa pessoa ela veio te mostrar que você tem toda a condição de estar num relacionamento sério, sabe? Que você não é bicho solto do jeito que você tá pensando que você é. E ela não veio para ficar ainda, mas ela veio para te mostrar do que você é capaz, do que pode. De repente, tu tá num relacionamento com alguém e retorna alguém do passado que mexe contigo. Saturno adora trazer gente do passado. E aí lá vai você reavaliar seus sentimentos para ver se realmente você tinha superado aquela pessoa, se não tinha, se realmente era, sabe, tava resolvido, se não tava. Entendeu? Pode ser que por questões você tenha se afastado de pessoas queridas com Saturno direto por conta de trabalho e essa retrogradação de Saturno deu uma desacelerada no trabalho e te permita se reaproximar de pessoas queridas. Pode ser. E pode ser também um período em que você note os seus filhos mais autônomos, um pouco mais amadurecidos. Talvez seja um período em que você note que os seus projetos, de repente, estão prontos para uma segunda etapa, ou o contrário, né? Você seja demandado a estar mais presente na vida dos seus filhos, porque eles, de repente, estão precisando da sua ajuda para poder caminhar temporariamente, mas estão, ou dos seus projetos. É um momento de revisão dos relacionamentos mais importantes para você, aqueles que falam direto com seu coração. Você vai ter que olhar para isso. Signo solar ou ascendente Capricórnio, Saturno está retrógrado na sua casa 4. Hora de revisar distribuição de responsabilidades na vida doméstica em relação a pai e mãe, em relação à família. Saturno aqui vai pedir que você olhe para dentro e para baixo, para as suas raízes, para a sua base. Saturno, seu regente. Não se espante se você tiver dúvidas, se você ficar inseguro, se você ficar se questionando, se você tiver, de repente, se sentir culpado por ter feito determinados movimentos, por ter, de repente, criado autonomia para um par de pessoas aí na tua vida que vinham abusando da sua tendência natural a assumir para si as responsabilidades das coisas, né? Acho que agora você vai precisar olhar para dentro e vai precisar conversar com essas inseguranças aí sua. Acho que você vai precisar conversar com as suas cobranças. Acho que você vai precisar ser um pouco mais compassivo com você em relação ao que você está construindo, seja envolvendo lar, seja envolvendo família, seja em relação à família de origem, seja em relação à casa própria, seja em relação a dinâmicas domésticas, familiares, né?
responsabilidades em casa, eu acho que você vai ter que olhar para você e falar, realmente eu posso fazer até aqui, daqui para lá eu não tenho como fazer e tá tudo bem pedir ajuda, e tá tudo bem não poder fazer, e tá tudo bem renegociar, e tá tudo bem redefinir determinados limites, tá tudo bem, porque eu não posso ficar pela vida carregando esse peso emocional que eu carrego, eu preciso poder funcionar emocionalmente bem, eu preciso poder estar em casa com prazer. E prazer não pode ser apenas sinônimo de ter a responsabilidade de tudo, estar a cargo de tudo, para ter certeza de que tudo está funcionando do jeito que eu acho que tem que funcionar. Não, não pode ser. É preciso relaxar. Para algumas pessoas, um Saturno retrógrado pode trazer também problemas envolvendo a estrutura física da casa, com necessidade de reforma e tal, apurrinhação. Mas por quê, né? É o que a gente chama de wear and tear. Aquela coisa do... você usa a casa envelhece, você precisa fazer manutenção na casa. É isso. Só peço a você que, se for esse o caso, você preste atenção se essa... vamos dizer, essa necessidade de reforma da casa física não está simbolizando uma necessidade de reforma da casa interna. Ascendente ou signo solar em Aquário, Saturno está transitando na sua casa 3, podemos estar falando de um retorno de relacionamento com determinados parentes que você tinha perdido contato por causa da vida ou porque realmente você achou que não estava valendo a pena ter aquelas pessoas no teu convívio. Podemos estar falando do retorno do relacionamento com irmãos, com primos, com parentes, pessoas de quem você estava mais distanciada, agora pode retornar. Podemos estar falando também de uma revisão de responsabilidades envolvendo primos, irmãos e parentes. De repente você vinha ajudando alguém que estava precisando e está na hora de você dar uma parada, porque de repente essa pessoa precisa cada vez mais e a coisa não parece avançar na direção de uma autonomia, e aí fica difícil para você dar continuidade a isso eternamente. Pode ser que de repente você tenha dado início a algum tipo de estudo, algo de curto prazo, né? Que você achou que pudesse melhorar o teu valor, né? De mercado, melhorar a tua capacidade, né? E aí agora tá enrolada a vida, tu tá tendo que viajar mais a trabalho, viagens curtas, não necessariamente curta de distância geográfica, mas curta de tempo. De repente dá uma desacelerada em questões envolvendo documentos, coisas que vinham fluindo, seja contrato, compra e venda, acordo, assinatura, a coisa dá uma desacelerada, ou você precisa ficar mais em cima para que as coisas aconteçam. Pode ser que as pessoas do teu meio, com quem você mais se relaciona, deem uma afastada por uma razão ou por outra, e aí tua vida social acabe muito restrita ou limitada a pessoas do trabalho. Se Saturno entrando na casa 3 tiver apagado um pouco a tua vida social, pode ser que agora deu uma renascida, ou se Saturno entrando na tua casa 3 tiver aumentado a tua vida social envolvendo principalmente questões profissionais, pode ser que agora deu uma apagada. O que eu não acho que para você vai ser um problema, que você também não é lá, não tem essa bateria social toda, né? Vamos e venhamos. Por fim, signo de peixes, ascendente em peixes, Saturno está retrógrado na sua casa 2 do dinheiro. Desde que Saturno entrou na sua casa 2, um novo ciclo financeiro teve início para você, mais um ciclo que exigiu e exige de você controle, que exige que você, saiba quanto está ganhando, quanto está gastando, com o que está gastando, onde teu dinheiro está indo, né? Não necessariamente um período de falta, mas um período que exige presença, intenção, né? Que exige, que não pode deixar a coisa ir no fluxo. E aí eu acho que seja o que quer que você tenha feito envolvendo, né, a tua vida financeira, vai precisar de revisão. Talvez
o controle esteja sendo feito com excesso e exagero. Talvez esteja na hora de você dar uma, vamos dizer assim, uma aliviada nesse controle, sabe? Talvez esteja na hora de você deixar as coisas fluírem um pouco mais e confiar um pouco mais no universo. Talvez você tenha colocado em curso uma estrutura para controle de ganhos e gastos que não está funcionando e ela precisa de revisão. Talvez você precise reforçar determinados limites em relação das pessoas com respeito ao seu dinheiro. Talvez esteja na hora de você ter uma nova conversa com o teu chefe a respeito do teu salário, do quanto você está ganhando em vistas do que você está produzindo, do que você está fazendo, do que é esperado de você. Por quê? Esse Saturno retrógrado, ele vai mexer com a tua autoestima, ele vai fazer você pensar assim: não tô sendo valorizado, vai ver que é porque eu não tenho valor. Isso é uma roubada, o caminho não é esse, né? O caminho é o caminho de entender por que você ainda não está sendo valorizado como merece, como deveria. Ah, Márcia, pode haver dificuldade de entrada de dinheiro? Pode ser que haja uma redução nos ganhos? Pode. E aí isso significa que você precisa apertar o controle de gastos. De novo, acho que é muito importante a gente remarcar. Saturno não deixa faltar, mas ele exige responsabilidade, comprometimento e envolvimento direto com as tuas finanças. Não é que vai faltar, mas vai precisar fazer algum tipo de ajuste. Não pode, por exemplo, faltar para você para poder ter para os outros. Não, aí não tem condição. Se não tem para você, não tem para os outros. Se tem para os outros, tem que ter para você. Então, assim, de que maneira você está navegando o teu dinheiro? O que isso fala sobre o teu valor? E como que você faz com que esse novo ciclo financeiro na sua vida seja algo bacana, que traz resultados, que te fortalece, que te empodera. Meus amores, sobre Saturno retrógrado em Áries é isso, e a gente se vê por aqui. Quero ver como é que vai ser o retorno desse vídeo pra gente decidir se continua fazendo nesse formato ou não. Beijo pra vocês.